Olá! Hoje iremos falar sobre as leis de Kepler. Os planetas mudam constantemente de posição no céu em relação ao fundo das estrelas. A Terra é um planeta, e todos os planetas descrevem as órbitas em torno do Sol. As leis de Kepler foram definidas por um importante astrônomo alemão. O cientista se mostra adepto às ideias heliocêntricas de Nicolau Copérnico. Para Copérnico, a Terra é apenas um dos planetas girando em torno do Sol, que troca as posições da Terra e do Sol no universo, colocando os planetas em ordem correta. Empolgado com a simplicidade do sistema de Copérnico, Kepler acreditava que era possível fazer algumas correções nesse modelo. O objetivo era deixá-lo mais ajustado aos movimentos de seu trabalho. Ele demorou cerca de 17 anos para conseguir chegar em todas as leis de Kepler, em todas as definições das leis de Kepler. Agora iremos falar sobre a primeira lei de Kepler. Kepler, por meio dessa lei, conseguiu corrigir o sistema de Copérnico. Depois de muito estudo, ele concluiu que os planetas sim se movem ao redor do Sol, porém as órbitas são elípticas e não circulares. Além disso, Kepler constatou que o Sol está localizado em um dos focos da elipse. Assim, a primeira lei diz que cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos do eclipse. Observando a figura, nós podemos ver que a distância de cada foco até o centro da elipse é descrito, sinalizado pela letra E e a letra A. Os pontos S e S' são os focos. Quando E é igual a zero, a elipse é uma circunferência. As órbitas reais dos planetas são aproximadamente circulares, como a gente vê aí na figura. O perílio corresponde ao ponto mais próximo do Sol e o afélio ao mais afastado do Sol dentro da órbita. Agora iremos falar sobre a segunda lei de Kepler. Kepler estava preocupado com a velocidade dos planetas. Ele já sabia que eles se movimentavam ao redor do Sol e que eram órbitas elípticas, mas ele gostaria de saber a velocidade. E ele verificou que eles se movem com maior velocidade quando estão mais próximos do Sol e mais lentamente quando estão mais afastados. Vamos observar os desenhos 1 e 2, em que um pequeno intervalo de tempo dt e a linha que cruza o Sol, que liga o Sol e o planeta, descreve um ângulo dθ. A lei de Kepler diz que a linha que liga o Sol a um planeta varre as áreas iguais a intervalos de tempos iguais. Então, a área varrida está sendo dada pelo triângulo de altura R, base R, dθ e área dA. Essa fórmula aí. Essa fórmula o resultado dessa área é denominado velocidade setorial. A essência da segunda lei de Kepler consiste em dizer que a velocidade setorial permanece constante. Mais uma vez, quando eles se movem com maior velocidade quando estão mais próximos do Sol e mais devagar quando estão mais afastados do Sol. Para dar continuidade à aula, falaremos sobre a terceira lei de Kepler. Kepler, para descobrir essa terceira lei, ele tentou estabelecer uma relação entre o período da revolução de um planeta e o raio da sua órbita. O astrônomo descobriu uma relação que é sintetizada por sua terceira lei. Para entendermos melhor essa lei, é importante saber os períodos de revolução dos planetas. Eles são muito diferentes uns dos outros, e isso também acontece com os raios de suas órbitas. No entanto, se elevarmos a segunda potência, o período de revolução de cada planeta, simbolizado aí por T2, que é o período orbital, e dividimos pelo cubo do raio da sua órbita, o quociente terá o mesmo valor para qualquer corpo celeste. Esse resultado representa a terceira lei de Kepler e pode ser expresso matematicamente por esta fórmula aqui que nós estamos vendo, em que K é uma constante para todos os astros. Dessa relação também tiramos T ao quadrado igual a K raio elevado a 3. O que permite enunciar a terceira lei de Kepler da seguinte forma: o quadrado dos períodos de revolução dos planetas é proporcional ao cubo dos raios em suas órbitas.
Alguns anos depois, essas três leis de Kepler, essas leis do movimento dos planetas, foram essenciais para a descoberta das leis básicas da natureza, a lei da gravitação universal. Já que já deduzimos a terceira lei de Kepler para o caso de órbitas circulares, existe outra equação que mostra um período de um satélite ou planeta, que é igual à potência de 3 sobre 2 do raio da órbita. Newton mostrou que essa mesma relação também vale para o caso de uma órbita elíptica, substituindo o raio das órbitas R pelo semieixo A, no qual seria T igual a 2πa sobre 3 sobre 2, tudo isso dividido por raiz de gms. Esse gms significa que uma vez que o planeta descreve a órbita em torno do Sol e não em torno da Terra, substituímos a massa da Terra na equação pela massa do Sol. Um asteroide em órbita elíptica alongada em um semieixo maior A terá o mesmo período orbital de um planeta que descreva a órbita circular com um raio. A diferença principal é que o asteroide se move com uma velocidade diversa em diferentes pontos da órbita elíptica, enquanto a velocidade do planeta se mantém constante ao longo da órbita circular.